Bom dia, Shavuot Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Na verdade, essa sirá, esse discurso do Rebbe é sensacional, é imbatível, é fenomenal. Eu deveria dizer isso e sinto vontade de falar sobre todas as sirot, todos os discursos do Rebbe, mas essa em particular é surpreendente, é maravilhoso. O tema é muito interessante e a pergunta parece aqueles romances de Agatha Christie que você quer saber quem é o assassino. No começo do livro aparece um assassino, de quem é a culpa, quem foi que matou, e já fazendo um spoiler, já contando o final, que mesmo assim vai ser interessante, não vai perder a surpresa. A culpa é da vítima. É a vítima que é a culpada. A gente fala sobre o que é culpa também. Eu, por exemplo, detesto, não gosto de falar a palavra culpa, embora seja recorrente, né, no povo judeu. Sempre a gente acha que tem culpa, até que a pessoa se sente culpada por não se sentir culpado. Então, a gente vai entrar no detalhe logo em seguida. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o capítulo, volume 20 de livros do Rebbe de Lubavitch, com os seus discursos racídicos. Essa é Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev, que fala justamente sobre a venda do Yosef Atzadik. Então, a resposta é: melhor falar de responsabilidade. Isso é uma coisa importante para todos, né? E eu me incluo principalmente. Não falar sobre culpa, cada um tem uma certa responsabilidade. E não diminui a intensidade da pergunta de quem é a responsabilidade, quem é responsável por isso que aconteceu. E repetindo, é a própria vítima. Geralmente, a responsabilidade é da própria pessoa, como eu falei. Não existe discurso de vítima, porque se é a própria pessoa que causou isso, nela mesma, então, na mesma deveria ser, né? Então, ela não é vítima, ela é o agente. Ela tem responsabilidade. Não tem culpa, tem causa. Ela que causou que isso acontecesse com ela mesma. E a causa é para o próprio benefício da pessoa. Isso também é outra coisa fundamental, fantástica, sensacional. A gente vai entender como devemos pegar a vida com a rédea pelas próprias mãos, tomar conta e saber que tudo é pra gente, tudo é bom e a salvação vem justamente do que a gente faz. A gente está ainda no Sefer Bereshit, esse é o capítulo 37, Parashat Vayeshev. Vamikeru et Yosef lashmaelim, que os irmãos venderam o Yosef para os Ismaelim, Besrim Kesev, por 20 moedas. Vaviu et Yosef Mitzrayim, e levaram Yosef para Mitzrayim. Os irmãos de Yosef o venderam por 20 moedas. No Yerushalmi, no Talmud, é falado que, já que venderam o primogênito de Rachel, Yosef é o primogênito de Rachel, por 20 moedas, e cada um ganhou meia moeda, Machatzita shekel, cada um deverá dar o seu shekel em compensação para pagar pela venda do Yosef. Então está ligando, relacionando a mitzvah de Matzita shekel com a venda do Yosef. E o Yerushalmi continua dizendo que são, na verdade, dois tipos de compensação. Um é o resgate do primogênito, chamado Pidyon Aben, porque o Yosef também era primogênito de Rachel, e outro, o Machatzita shekel, que é a mitzvah de dar meia moeda, que era feita na época do Beit HaMikdash. A gente faz hoje uma lembrança disso antes de Purim. Primeira pergunta: qual a ligação entre eles, né? Essa mitzvah do Machatzita shekel, que é para expiar a alma, que é por causa da venda do Yosef, qual a relação? E, na verdade, através da venda do Yosef foi decretada a Galut, o exílio, para as gerações seguintes.
precisando consertar o estrago dessa venda do Yosef. O Pidyon Ben, o resgate do primogênito, né, quando um casal tem um filho primogênito que não é de cesariana, que a mãe ou o pai não são Leviim ou Koanim, o Pidyon Ben, o resgate do que tem que pagar para um Kohen, para resgatar, ter de volta esse primogênito, também é uma mitzvah que é feita até hoje, tem ligação com a venda do Yosef também, porque a venda do Yosef gerou a escravidão do Egito, e depois teve a praga dos primogênitos, Makat Behorot, a 10ª praga, e como compensação por ter poupado os primogênitos judeus nessa praga, nesse castigo, então Hashem fez a mitzvah do Pidyon Ben, que a gente tem que pagar para resgatar os nossos primogênitos, já que eles deveriam estar juntos nessa Makat Behorot no Egito. No Yerushalmi tem vários motivos para o Machatzita Shekel. Primeiro, porque pecaram na metade do dia. Segundo, transgrediram os 10 mandamentos. Isso foi em relação ao Egel Zahav, ao bezerro de ouro, foi na metade do dia. Transgrediram os 10 mandamentos, 10 está ligado com 10 moedas. Né? 3, venderam o primogênito da Rachel, como a gente já falou. E isso se divide em 2, que devem fazer o Pidyon, resgatar o primogênito, e B, devem dar uma Machatzita Shekel por ter vendido o primogênito de Rachel, e mãe da nossa matriarca Rachel, que é o Yosef. Outra questão, o que tem a ver com Machatzita Shekel porque venderam o primogênito da Rachel? Qual é a relação? Não tem relação com o primogênito tem com o Pidyon Ben. Porque o Pidyon Ben vem antes do Machatzita. Fala primeiro a mitzvah do Pidyon Ben, resgate do primogênito, e depois a mitzvah de dar a meia moeda para os Korbanot Tzibur, os Korbanot, as congregações da congregação, o nome da congregação no Beit HaMikdash, e a gente faz isso até hoje. Não são 2 assuntos isolados, eles têm relação, e é nessa sequência, o Pidyon Ben e o Machatzita Shekel. O Machatzita Shekel, a meia moeda, é para perdoar de um pecado grave, como o bezerro de ouro, por exemplo. O Pidyon, o resgate do primogênito, é para elevar a pessoa para que do chá se torna sagrado. Ele vira como um sacrifício ou uma primícia para Hashem. Qual a relação da venda, então, com a consagração do primogênito? Porque a venda está ligada a uma coisa ruim. Mas se a Shekel também está ligada a uma coisa ruim, um pecado grave. Mas o Pidyon, o resgate primogênito, é uma elevação, é uma subida. Além disso, em princípio, participaram da venda apenas 9, porque a gente sabe que Reuven não estava naquela hora, ele saiu para cuidar do pai ou para fazer o jejum pelo pecado que ele achava que ele tinha feito, e ele não estava lá. E como explicar que são 10 das 20 moedas que a gente está fazendo a mitzvah agora? Podemos contar junto o Reuven para completar os 10, e aí está ligado com as 10 moedas também, né, que são 20 moedas. Que eles venderam por 20 moedas. Podemos contar que o Reuven também estaria junto, porque mesmo sem estar lá, eles separaram a sua parte da recompensa pela venda, e depois de contarem para o Reuven, ele se calou e não tentou fazer alguma coisa, não argumentou, não discutiu, não foi contra. Segundo, o próprio Yosef é considerado, e aí vai estar ligado com o que a gente falou no começo, o próprio Yosef é considerado um dos 10. Porque já que ele causou a sua venda, então ele não é uma vítima, ele é um agente. Ele causou a sua venda, foi com ele a venda, ele que sofreu a venda, mas foi ele que causou a venda. Porque ele provocava o ciúme dos irmãos, que levou com que eles tivessem a ideia de ou matá-lo ou
depois vendê-lo. Mas isso não é 100% liso, tranquilo. Porque na prática foram só 9, não foram 10. Reuven e Yosef não queriam que acontecesse. Certamente Yosef não queria que isso acontecesse. Uma outra questão, no Pidyon Ben, no resgate do primogênito, o valor do pagamento é relacionado ao valor do Yosef, que ele foi vendido por 5 shekalim. São 5 moedas que a gente dá, 5 moedas de prata, que está ligado com o shekel, kesef, que é o pagamento pelo resgate do primogênito. No Machatzita shekel, na meia moeda, o valor de acordo com cada um dos irmãos de Yosef, o quanto que eles receberam pela venda. Então, é a influência em cada uma das tribos, cada um dos 10, né, incluindo Reuven, que receberam meia moeda dos 5 shekalim. E sobre o Yosef, que foi vendido como escravo, que está ligado ao Pidyon, como a gente vai ver em seguida. Apesar de ser uma queda para as tribos, para o próprio Yosef acabou sendo um resultado positivo, porque ele depois se tornou o vice-rei do Egito e trouxe a redenção. No Zohar está escrito que Hashem causou a venda do Yosef para poder cumprir o decreto que ele tinha feito com Avraham Avinu no pacto, no Brit Ben Abetarim, muitos anos antes, que ele combinou com Avraham que a gente seria escravo numa terra estranha, como o Egito. Então, como ele decretou isso, para cumprir isso, ele Hashem causou a venda do Yosef para forçar com que o Yosef fosse para o Egito e preparasse a recepção para que depois descesse Yaakov e seus filhos e netos, e aí começasse, no final das contas, o exílio, para depois ter a saída do Egito, a redenção do Egito. Então, no pacto do Ben Abetarim, o povo desceu para o exílio do Egito, e isso tinha que ser justamente por meio dos irmãos, como a gente vai ver. Poderia ser de outro modo. Por que implicar os irmãos nisso? Mas o que Hashem queria é que assim Yosef se tornasse escravo para eles, porque eles o venderam. Então eles tomaram posse, adquiriram o Yosef para poder vender. Eles tinham poder para poder vender. Então Yosef passou a ser um escravo dos irmãos. E causou que quando o povo desceu para o Egito, não foi permitido aos egípcios depois dominarem os judeus, o povo judeu, porque eles eram donos e não escravos. E como eles depois se venderam por Yosef, que era vendido para os irmãos, então tanto os irmãos quanto Yosef e as tribos todas, todo o povo, não pôde ser escravo de verdade dos egípcios. Como tinham sobre outros, né, que não tinha como fugir, como tem Parashat Yitro que fala, Urashi, que não tinha como fugir do Egito. Como é que a gente conseguiu sair do Egito? Porque nenhum escravo conseguia fugir de lá. A gente conseguiu, porque a gente não era escravo. A gente era justamente os donos. Então, quando viraram escravos de Yosef, os egípcios viraram escravos do todo o povo judeu, porque foram os irmãos que venderam. Olha que impressionante essa trama. Sem considerar a intenção negativa dos irmãos de Yosef, na prática gerou um resultado positivo, bom para o povo judeu, para Israel. Quando Yosef depois foi nomeado o vice-rei do Egito, e a própria venda deu força para a redenção do Egito, que aconteceu depois. Então, a venda do Yosef causou 2 efeitos contrários. Um, pelo lado dos irmãos, a intenção deles é que ele se tornasse um escravo, era negativa. Causou o exílio, que é negativo, a galut de Mitzrayim, a galut, o exílio do Egito. Segundo, pelo lado de Hashem, que foi ele que causou isso tudo por causa do pacto de Ben Abetarim com Avraham, foi dada a força para a redenção do Egito.
Então, pelo lado dos irmãos foi o exílio do Egito, pelo lado de Hashem foi a consequência, que é a redenção do Egito, a saída do Egito, que também vai ser a nossa agora. Essa relação, então entre a venda do primogênito de Rachel e a mitzvah do resgate do primogênito, o Pidon Ben. A venda fez com que Yosef, que era o primogênito, se tornasse adquirido pelos irmãos. Ele foi adquirido pelos irmãos, que tem as obrigações dos irmãos, tem a obrigação das mitzvot, com Brit Milá, com Pidon Ben, com todas as mitzvot. Então, em Israel, quando aconteceu isso entre os irmãos e Yosef, não tem como os egípcios dominarem a gente, porque nós somos os donos, não os escravos. E assim permaneceram eles como donos e não escravos, depois também no Egito. O primogênito também foi adquirido por Hashem. Então, assim como Yosef foi adquirido, os primogênitos foram adquiridos por Hashem quando ele os salvou na Makat Bechorot, na praga dos primogênitos. Então é isso que a gente tem que lembrar que, o tempo todo, que nós e tudo é de Hashem. Nós somos adquiridos, um pertence, propriedade de Hashem. Entendemos então porque os sábios falam que 10 participaram na venda, embora Reuven, certamente Yosef, não concordaram que a venda acontecesse. Para ter a influência no Yosef, pelo lado bom, proporcionar a grandeza da redenção, que é o lado que a gente falou, porque Hashem causou isso tudo, para que chegasse na Geulah, na redenção, e também impedir o poder dos egípcios sobre o povo e sobre Yosef. Precisava da força do tzibur. O tzibur é a congregação, é a comunidade. São os 10 juntos que fazem, que transformam e trazem a presença divina para a congregação. E esses 10, incluindo Reuven e Yosef, deram um poder para que a venda trouxesse, no final das contas, o que era querido por Hashem, que foi combinado, que é a Geulah, a redenção, e que seja agora a definitiva. Então, quando tem 10, que é o Minyan, tem a presença divina. Tem uma Or Elokit, uma luz divina, que está acima do mundo, também está acima dos próprios anjos. Então, a força de permanecer acima dos egípcios, acima das limitações do exílio, veio desse tzibur, do Minyan, dos 10. Por isso também, reveladamente, tinha apenas 9. Pois se tivessem 10, não conseguiriam vender o Yosef, teriam uma força tão grande de não ter conseguido vender o Yosef como escravo. Mas como de modo oculto tinham 10, Yosef estava incluído também, ele também ficou acima do domínio do Egito, pela força do tzibur, da congregação. O perdão pela venda do Yosef é justamente o Machatzita Shekel, a meia moeda, que representa isso. Porque o Machatzita Shekel, a meia moeda, está ligada com os korbanot tzibur, os sacrifícios do coletivo. Porque cada um percebe que é uma metade, e não 10 gerá, porque 5 gerá é um shekel, metade de um shekel seria 10 gerá, mas 10 é o número inteiro. Você percebe que você é só metade, porque você precisa do outro. Precisa juntar com mais uma pessoa para chegar na união e se tornar inteiro. Essa união é o antídoto ao ódio dos irmãos, vai ser um otó que eles odiavam, que gerou a venda do Yosef. Com Reuven sendo o 10º, aprendemos que deve ter reunião, mesmo quando os demais não estão no mesmo nível. O Reuven não concordava com o nível dos irmãos, mas ele se torna o 10º porque para ter o tzibur, ter o coletivo, ter o número 10, formar esse conjunto coeso, a união, é preciso mesmo se sacrificando em relação a não concordar com o nível dos outros. Com Yosef sendo 10º, a gente aprende mais forte ainda, que deve ter reunião mesmo com um sacrifício próprio, com dor, sofrimento, desse que está se tornando o 10º, mas que está se sacrificando para ter a união.
e não deve ter mágoa, não deve ter nenhum rancor. Depois, e mesmo na hora do problema, deve julgar todos pelo mérito. E não só isso, ser humilde perante todos. A gente conclui trazendo do Tânia, formidável, do Admor Zaken, do Alter Rebbe, no Igrot HaKodesh, Perek Haf Rei 25, que fala que tudo é Ashgaha Pratit. Então, olha, isso aqui, presta atenção, que é o que a gente começou a falar. Mesmo que a pessoa tem livre arbítrio, a pessoa que faz, né, os irmãos que venderam Yosef, a pessoa que te xinga ou bate em você, ou que prejudica em relação a financeiramente prejudica, ou de dinheiro, ou algum produto, a pessoa tem livre-arbítrio e ela também está obrigada a pagar de acordo com as leis humanas e as leis de Hashem. Pela maldade, pela consequência negativa daquela escolha que ela fez errada. Mas, apesar disso, preste atenção, apesar disso, a vítima já tinha sido decretado isso para ela por Hashem muito antes. E Hashem tem vários shluchim, vários emissários para fazer com que cumpra o que já estava sendo decretado para a vítima, e que ela, no fundo, é que causou isso, porque Hashem queria alguma coisa para ela e usou outra pessoa para poder trazer isso para a realidade. Na verdade, a vítima tem culpa pelo dano causado. Estou contando agora na última página, no final do filme, quem é o assassino é a própria vítima. Quem é culpado? A própria pessoa. Nós temos que pegar o destino pelas próprias mãos, com rédea curta. Na verdade, nós somos responsáveis, agora vou falar a palavra certa, nós todos, cada um e um, eu sou responsável por tudo que acontece comigo, mesmo um dano causado a mim, por meu amigo. Ele é um emissário, mas quem causa somos nós mesmos, como o próprio Yosef causou a sua venda. Olha que coisa impressionante que o Rebbe está dizendo aqui. Tudo que Hashem faz para o bem, e a própria venda do Yosef trouxe a redenção. Então, por isso que, mesmo que foi o Yosef responsável pela sua própria venda, o dano a si mesmo, ele é o culpado, responsável, entre aspas, isso foi para o bem. E tudo vem para o bem. E concluindo, como a gente fala, com o modo maravilhoso do Rebbe, que fala que a gente, tendo essa união, que está ligado com a Masita Shekel, com Pidyon Ben, a gente vai acabar com o motivo da Galut, do exílio, que é esse ódio gratuito, e automaticamente vai se anular o motivo para o exílio, que foi o resultado disso. Como diz o Rambam, e logo, miad hen nigalim, e logo, hem, nós vamos ser redimidos. Bebiat Mashiach Tzidkeinu, primeira vemenu mamash, com a vinda do Mashiach Tzidkeinu, rapidamente, em nossos dias, agora já, se Deus quiser, todos nós, Mashiach Now.